Salve, salve fiel, salve, salve nação corintiana. Aqui é o canal Somos Timão, trazendo vídeos diariamente aqui para vocês. Tudo que rola dentro do Corinthians, pós-jogo, contratações, escalações, tudo que acontece aqui dentro do Timão tem para vocês aqui. Então já te peço, você que não é inscrito aqui no canal, você torcedor corintiano que não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, se puder compartilhe o vídeo, para que possa estar chegando a mais torcedores corintianos. E sem mais delongas, bora para a informação. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha que a situação no Corinthians muda a cada dia. A permanência de Ramon Dias já não é mais nenhum absurdo, ganha força inclusive. E eu vou te falar sobre as situações que mudam a cada dia sobre Luiz Castro, Tite e Fábio Carille. Tem negociação em andamento e mudanças no time que vai encarar o Vitória neste sábado. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, o Corinthians que vai encarar o Vitória, jogo importantíssimo, fundamental, as duas equipes têm a mesma pontuação. Vejam que o Grêmio perdeu para o Palmeiras e apesar do Palmeiras ser arquirrival do Corinthians, o resultado até não foi tão ruim, porque o Corinthians vencendo o Vitória ultrapassa inclusive o Grêmio na tabela e pode até pensar numa condição superior em termos de tabela, uma pré-Libertadores, quem sabe, isso pode acontecer caso o Corinthians vença o Vitória, que não é fácil, os dois têm a mesmíssima campanha nos últimos 4 jogos, que é um empate e 3 vitórias. O Vitória do Thiago Carpini deu uma recuperada também, assim como o Corinthians de Ramon Dias. O Corinthians tem novidades, o Igor Coronado volta de suspensão, por outro lado, os dois laterais, o Mateuzinho e o Hugo, cumprem suspensão. Matheus Bidu na esquerda, Fagner na direita, devem compor a escalação, que ainda terá novidades na zaga, né? Como por exemplo o Félix Torres e Gustavo Henrique. Não vai poder fazer linha de 3, como fez no derby, porque o André Ramalho acabou lesionando, vai se ausentar por um período, inclusive, e o Kaká também está machucado. Inclusive, por conta disso, o zagueiro Renato do Sub-20 foi relacionado. O Hugo Souza vai ser o goleiro, 2 zagueiros, né, o Gustavo Henrique e o Félix Torres, Fagner e Bidu, no meio de campo, José Martínez, Carrijo e Alex Santana, imagino eu, e Rodrigo Garro. No ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Esse deve ser o time do Corinthians para encarar o Vitória, com algumas mudanças, e aí o retorno, como eu falei, do Coronado, provavelmente no banco de reservas, para ser alternativa no segundo tempo. Luiz Fernando, de 17 anos, da base, também compôs o elenco do Corinthians, já que tem alguns jogadores que não estão podendo atuar por outras questões, né? O caso do Giovani, do zagueiro Caetano, do volante meio-campista Matheus Araújo, por questões contratuais, né? Então o Corinthians está tentando, né, digamos assim, o Héctor Hernandes que acabou machucando, então tem algumas dificuldades e vão compondo o elenco nesse sentido. O Corinthians que está vivendo uma boa fase, 3 vitórias seguidas, está numa ascensão e se vencer o Vitória, então, bom, é uma questão até, dá para dizer que quase matemática, né, porque tem 38, vai a 41, faltariam 5 jogos, a nota de corte, né, 45 pontos, mas dependendo na média 43, né? Então o Corinthians ficaria uma vitória e um empate, enfim, de escapar definitivamente, já pode pensar em outras coisas, até porque vai começar a beliscar, chegar no retrovisor de clubes como Atlético Mineiro, como Vasco, Cruzeiro, que estão ali já numa outra condição de tabela, ocupando vagas na Sul-Americana. Então o Corinthians pode sim pensar sobre isso e se virar G9 aí pode brigar por uma pré-Libertadores. Vamos falar de técnicos, que eu sei que vocês querem saber. Por que eu falo que o nome do Ramon Dias ganhou força? Vocês veem que o Ramon deu uma entrevista, inclusive, exclusiva para o Grupo Globo, para o meu amigo Vinícius Bueno, e reforçou de novo a proposta que os dois tiveram da Arábia Saudita, com uma condição econômica muito superior, 3 anos de contrato, foi após o primeiro jogo contra o Racing, mas ele tinha dado a palavra dele, né, com o Corinthians, não iria abandonar o Corinthians naquele momento. É curioso, ele não está sendo nem questionado sobre isso, mas está fazendo questão de publicizar para poder se valorizar, faz parte, né, para poder dizer para o torcedor, para a opinião pública, do tipo assim, eu poderia não estar mais aqui, mas estou por compromisso com o Corinthians de não deixar o Corinthians ser rebaixado, e é isso que eu vou fazer, e é isso que ele está fazendo.
Não dá para dizer que o Ramon Dias e o Emiliano não estão cumprindo com a sua função. As Copas, elas não eram prioridades e eles erraram demais nas 4 semifinais. Até chegar nas semifinais, eles foram bem pra caramba, com alguns sistemas modificados, aproveitando o que tinham de melhor dos reforços que recém tinham chegado, até que chegaram nas semifinais e ali meio que praticamente sabotaram o trabalho, não deu para entender muito bem. No Campeonato Brasileiro, o objetivo está sendo cumprido. Nova Barrar. O Corinthians está escapando do rebaixamento muito por conta do trabalho deles. A questão que o torcedor se pergunta é, tá bem, mas para o ano que vem, para o ano seguinte, quando eu precisar do treinador em momentos decisivos, será que é você? Será que é essa comissão técnica que a gente quer? Ou a gente quer dar um passo adiante? Chegaram aí alguns atletas interessantes, né? Carrijo, Memphis. No ano que vem, pode ser que venha um outro midiático, sei lá, se vai ser o Roger Guedes, se vai ser algum outro jogador de um quilate superior, com reforços pontuais, um elenco pronto para brigar por títulos. Será que é o Ramon Dias que a gente vai querer como comandante no banco de reservas? Essa é uma questão, um questionamento que o próprio presidente Augusto Melo está se fazendo, os membros do Conselho de Gestão, os seus pares, os dirigentes estão se fazendo nesse momento. Será que é o Ramon? Por conta da vitória no derby e dessa sequência no Brasileiro recente, por que eu falo que o nome do Ramon ganhou força? Porque o mercado em que o Corinthians já começa a olhar, ele não está tão alvissareiro, ele não está tão reluzente nesse sentido. Existem algumas situações, que a gente já comentou sobre isso, existe uma negociação, inclusive, com o nome do Luiz Castro. O que é uma negociação? Ela ainda não chegou no treinador, mas ela efetivamente, com papel timbrado, folha, proposta, vamos sentar aqui, vamos conversar. Mas a negociação que começa pelo staff do treinador, que começa para sentir o treinador, que tem um emissário que foi enviado para a Bahia, onde estava o treinador em férias, agora ele já está em Portugal, para conversar tete a tete com ele, isso já aconteceu. Isso não é uma negociação? É claro que é. Claro que isso não é confirmado pelo clube e isso tudo é feito por debaixo dos panos. Por quê? Porque hoje o Corinthians tem um técnico empregado, inclusive com contrato até o fim de 2025. Então, você sondar, conversar, garimpar, pesquisar outro técnico nesse momento é visto como antiético, sim, mas faz parte do futebol. E isso existe a todo momento, porque se você perde aqui, você precisa estar seguro de que você tem uma alternativa. Então é muito comum você já ter uma alternativa, já entender se o Luiz Castro, por exemplo, quer treinar o Corinthians no ano que vem, porque se ele não quer, vai um abraço, a gente conversa com outro. Se ele se mostra predisposto, você já tem uma sinalização. Tendo essa sinalização, você consegue demitir o teu profissional vigente para poder ir em busca do seu novo comandante. É assim que as coisas funcionam. E o Luiz Castro, ele não quer baixar a sua condição salarial, seu status salarial. Ele ganhava 2 milhões de reais, ele e a sua comissão, no Botafogo, e 3 milhões de reais no Al Nassr. E ele pediu um salário entre, mais ou menos nesse valor, entre 2 e 3 milhões de reais. O Corinthians muito deu para trás por conta dessa pedida salarial que ele pretende não abrir mão. No sentido de, tá bem, ok, porque é isso, né? A negociação ela envolve saber o que o técnico pretende, se o técnico conhece o elenco, se ele entende que esse elenco é suficiente para que ele possa fazer uma boa temporada, ou se ele entende como um elenco com muitas carências, porque aí você já começa a vislumbrar do tipo, se eu trouxer esse cara, ele vai ficar me enchendo o saco por um lateral, por um zagueiro, por um atacante, então eu já sei mais ou menos onde pisar. Isso tudo faz parte de uma negociação. Isso tudo já foi conversado com o Luiz Castro. Não necessariamente clube com o treinador. Intermediários, empresários, né? Tudo para entender do Luiz Castro o que ele pretende. E ele se mostrou até disposto a voltar ao futebol brasileiro, a trabalhar no Corinthians, desde que algumas coisas aconteçam até lá. Então, precisa saber se vai estar numa Sul-Americana, se vai estar na Série B, se vai estar... na Série B não vai estar, mas se vai estar numa pré-Libertadores, tudo isso depende. Então, ele está esperando também, o Corinthians também está em compasso de espera, mas já se sabe, por exemplo, da pretensão salarial. Sabe quando você vai fazer uma entrevista de emprego e o cara te pergunta lá, pretensão salarial, você pensa assim, chuto baixo, chuto pouco, chuto alto, para depois negociar? Pois é, ele chutou muito alto. E o Corinthians deu uma assustada. Diante dessa assustada, o Corinthians também se volta para o seu atual comando técnico e pensa o seguinte, peraí, se o Ramon e o Emiliano Dias continuarem,
nós vamos começar um trabalho com a mesma comissão técnica, de uma comissão técnica que já conhece o elenco, em que a gente não vai precisar pagar multa nenhuma para tirar os caras daqui. E, gente, não é pouca coisa não, é os salários inteiros dos caras. Então a gente está falando de 12 a 13 milhões de reais se você demiti-los agora, ao final da temporada, do campeonato. É mais uma multa rescisória gigantesca que o Corinthians teria que pagar para um treinador, além de pagar o futuro, né, o sucessor, de trazer um Luiz Castro pagando 3 milhões de reais por mês. Então, assim, essa questão também está sendo colocada na ponta do lápis. Vale a pena a gente trazer um Luiz Castro aqui para daqui a pouco ter uma dificuldade, é eliminado no Paulista e a gente está pagando um treinador que demitiu e vai ter que pagar mais um? Porque sempre é um risco, sempre é um risco. Ou vamos deixar como está. Esse vamos deixar como está ganhou força nos últimos tempos, justamente por essa dificuldade de mercado. Depois o Tite, que a gente até falou no último vídeo, ele ganha força exatamente porque ele está livre no mercado, ele tem identificação e as pessoas entendem que o Tite ainda pode corresponder com o Corinthians e até, de certa forma, rapidamente, mesmo que haja uma rejeição no início, rapidamente conquistaria o torcedor. Então seria digamos assim, uma acalmada. E é um nome que o Augusto Melo é apaixonado, seria o cara dele no início do ano, né, quando estava lá o Mano Menezes, por exemplo, que ele nunca quis o Mano Menezes, o nome do Augusto Melo seria o Tite, mas o Tite já tinha pegado o Flamengo no caso. E o Fábio Carille, ele perdeu um pouco de força, né? Então a gente está atualizando o status de cada negociação, de cada intenção do Corinthians para ter como treinador, porque as coisas mudam realmente. As notícias vão saindo, as pessoas internas vão conversando a respeito, do tipo, mas será que o Carille? Não, mas o Tite, não, mas você viu a repercussão? E o Luiz Castro? Bom, o Luiz Castro a gente está conversando, pediu tanto. E o Ramon Dias ficar? Não seria tão ruim, ele até deu jeito no time. Então tudo isso está sendo conversado, não é que a imprensa muda de rota e de caminho a cada dia, mas é porque as coisas mudam internamente. Inclusive, vocês vão lembrar, o meu amigo Ronaldo Giovanelli chegou a noticiar na sexta-feira passada, antes do derby, que o Ramon estava fora, porque internamente ele estava fora, mas houve uma recuada, do tipo assim, tá, peraí, tem um derby aí segunda-feira, vai lá, conversa com o Luiz Castro, mas essa conversa, obviamente, ela não seria da noite para o dia. O Luiz Castro não desembarcaria na segunda-feira para comandar o Corinthians no derby já, sem saber em que divisão estaria o Corinthians em 2025. Então isso jamais aconteceria. Então, a maneira como as coisas aconteceram após a eliminação para o Racing, elas suscitaram e se espalharam entre algumas pessoas próximas do presidente, que obviamente chegou com a informação que chegou no Ronaldo Giovanelli, de que ele estava fora, porque ele estava fora, com o pensamento naquele momento. Só que aí, sabe quando você dorme e acorda, no dia seguinte você pensa assim, peraí, deixa eu pensar um pouquinho mais racionalmente, porque tem um derby aqui, eu tenho 6 jogos até o final, eu preciso escapar, eu não vou contratar um técnico agora, então calma, deixa eu calmar, que ao final do ano eu tiro ele. Só que esse ao final do ano eu tiro ele é muito tempo, e as coisas foram acontecendo, inclusive uma vitória no derby, que deram uma acalmada no torcedor, inclusive. Se você vê o termômetro da rede social, tem torcedor que já deu uma repensada, do tipo, pois é, quem sabe o Ramon e o Emiliano desde o começo do ano, recebendo uma nova chance, poxa vida, a gente sofreu muito, será que mudar técnico é o suficiente? Né? A gente sofreu muito com constantes trocas de técnicos nos últimos tempos, o Tite não, o Fábio Carille não, menos ainda, o Luiz Castro seria uma boa, mas 3 milhões de reais, o torcedor mesmo já começou a considerar isso, e internamente também é o que está acontecendo. Então, tudo isso é para desenhar para vocês de que, obviamente, não há uma definição. O que há é, jogo a jogo, à medida em que o tempo for passando, o Corinthians for se encaminhando dentro do seu objetivo, Sul-Americana, pré-Libertadores, só permanência, para entender qual profissional vai comandar o time no ano que vem. Diante de uma pedida salarial estratosférica do Luiz Castro, de uma rejeição ao nome do Tite e ao do Carille, a permanência de Ramon Dias, ela pode significar algo muito real. A menos que o Luiz Castro, tá bom, vamos fechar por 2 aí, o Corinthians aceitar e entender que o Luiz Castro é a melhor saída. Porque, inicialmente, ele é o nome. Só que
está esbarrando nisso. O Luiz Castro mesmo não está se decidindo, ele mesmo não está, digamos assim, definitivo no sentido de não, eu vou, e ele teria dito ao PVC que dinheiro não é problema para ele, mas ele também não quer ganhar pouco, né? O que importa para ele é projeto. Então, existe um convencimento nesse momento do Corinthians ao Luiz Castro, não só por uma questão salarial, que o Corinthians vai ter que despender, mas também para apresentar um projeto interessante a ponto dele aceitar. Se eles fecharem com o Luiz Castro, o Ramon está fora no outro dia. Só que isso demora, depende, não está nada certo, é por isso que eu digo. Entre Ramon e Luiz Castro, hoje, existe uma tendência de permanência do Ramon. Entre Ramon e todos os outros técnicos citados, Hoje, talvez exista uma tendência de permanência do Ramon, a menos que o Luiz Castro chegue e acerte com o Corinthians, aí eles entendam, não, beleza. Pelo Luiz Castro a gente troca, e me parece que é só por ele. Você concorda? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima ou a qualquer momento. Tchau!